Fala galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje vamos aprender junto aqui como é que a gente trabalha com o grid layout do CSS, né? Para que ele serve, quais são as formas que a gente consegue utilizar, né? Principalmente qual a diferença dele por Flexbox, que tem muita diferença, né? Então a gente vai ver junto. Então, primeiramente, vamos entender aqui na teoria como é que funciona o sistema de grid. Bom, como o nome já sugere, né? O sistema de grid ele vem por quê? Quando a gente quer criar um layout ou declara um container, né, a gente está querendo dizer que se a gente colocar que esse container é grid, a partir daquele momento é como se a gente criasse grades dentro do nosso container. Ou seja, quando a gente cria grade, a gente pode falar se a gente quer que um elemento fique da coluna 1 até a coluna 3, da linha 1 até a linha 2. Então, fica muito mais fácil a gente criar esse sistema de grade e posicionar os elementos. Por exemplo, se a gente quiser trabalhar com criar um layout completo com o grid, a gente pode fazer o nosso grid template e colocar o header lá em cima, ocupando todas as colunas, colocar no centro textos, imagens, da forma com que nos for necessária. Ah, a gente tem um artigo que a gente precisa que ocupe mais colunas, né, que fique mais largo. A gente pode declarar, por exemplo, que quer que um artigo fique da coluna 1 até, por exemplo, a coluna 3, que seja. Então, tudo vai depender dos nossos elementos. Inclusive o footer também, a gente consegue alinhar ele lá embaixo. Então, diferente do Flexbox, o CSS Grid Layout nos permite trabalhar com muito mais atividade junto com os itens, né? Então, a gente chega em um item específico e consegue marcar onde que a gente quer posicionar no nosso sistema de grid. Então, às vezes pode ficar um pouco complexo assim na teoria, mas eu acho que a animação vai ajudar bastante a gente a entender. Agora vamos ver na prática como é que a gente consegue declarar tudo isso e trabalhar com o sistema de grid. Bom, a única maneira da gente aprender como é que funciona alguma coisa, independente do que ela seja, é praticando, né? Então é isso, essa é a intenção aqui de hoje, a gente praticar o grid para a gente pegar costume e prática com essa ferramenta sensacional do CSS, né? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui eu trouxe algumas imagens só para a gente usar de exemplo, e são elas que eu vou utilizar aqui no nosso grid. Eu vou criar uma estrutura, vou criar aqui uma div mesmo, e o nome dessa div será grid container, tá? Eu só estou escrevendo grid container nessa classe aqui, só estou dando esse nome para ficar fácil a associação, onde que eu estou fazendo a declaração, né? E eu vou colocar aqui dentro uma imagem, vou colocar todas as imagens de uma vez aqui dentro. São 5 que eu tenho, né? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Maravilha. Então, quando a gente trabalha com o grid, a gente tem o elemento que envolve os itens internamente. Esse elemento a gente chama de container, né? Como a gente está trabalhando com o grid, ele será o nosso grid container. E cada uma dessas imagens aqui são os nossos itens, ou seja, é o nosso grid item. Tá? Eu só estou denominando para ficar mais fácil a nomenclatura, que a compreensão também fica mais fácil, né? Quando a gente começa a associar. Bom, maravilha. Essas imagens elas são gigantescas, né? Se eu atualizar aqui, veja que a imagem fica enorme, né? Não dá nem para a gente entender nada. Eu vou vir aqui no CSS e vou falar que ele tem que ter um width de 100% a imagem. Só para facilitar, porque ele vai ter 100% do elemento que o envolve, do que 100% do tamanho do container. Então, como eu não dei tamanho para a div, a gente sabe que a div ocupa a tela inteira, então o tamanho máximo de cada imagem vai ser a tela inteira, caso eu não declare nada. Mas vamos lá, vamos declarar. Vamos começar a trabalhar com o grid. Eu vou chamar a nossa classe aqui de grid, o grid container, que a gente declarou lá no HTML. E aqui eu já vou falar display grid. A partir de agora tem várias possibilidades da gente fazer as nossas declarações, né? Várias propriedades que trabalham em conjunto com o grid que a gente pode utilizar aqui. Então,
mais comum aqui é grid template columns. E aqui a gente pode declarar a quantidade de colunas que o nosso layout aqui vai ter, né? Então, vamos supor aqui que eu quero que tenha 100 pixels, quero duas colunas de 100 pixels. Dando um exemplo aqui, vamos supor que seja isso que eu queira. Vamos atualizar e tá lá. Ele criou aqui para nós uma coluna de 100 pixels e outra coluna de 100 pixels. Automaticamente ele vai jogando elemento 1, 2, 3, 4 e 5 aqui dentro do nosso container. Ele vai acomodando os itens conforme a gente criou esse template de colunas aqui. Se eu quiser mais colunas, basta eu adicionar aqui o grid template columns, adicionar mais um tamanho de coluna que eu queira. Quando a gente atualiza, agora tem 3 elementos aqui dentro, 3 colunas aqui dentro. Bom, o grid template columns ele tem uma facilidade que quando a gente faz repetições de código aqui, a gente pode usar um valor chamado repeat. Como vamos repetir? Então a estrutura anterior tinha 3 colunas de 100 pixels. Então vamos colocar aqui repeat 3. Isso é a quantidade de vezes que eu quero multiplicar o quê? O tamanho da minha coluna. Então eu quero 3 colunas de 100 pixels. É a mesma coisa que a gente fizer 100, 100, 100, igual estava antes. Atualizar. Veja que não mudou em nada o comportamento. Eu quero colunas maiores, eu quero colunas de 150 pixels. Não tem problema nenhum. Vamos atualizar. Veja que vai ficando um pouco maior aqui. Quero colunas de 250 pixels. Vamos atualizar. Veja que até passou um pouquinho. Vou colocar 200. Só para ele ficar dentro da nossa... Perfeito. Então aqui a gente tem 3 de 100 pixels. Se eu quiser 4 colunas de 100 pixels, por exemplo, basta eu fazer esse tipo de declaração e ele já vai acomodar as nossas colunas internamente. Maravilha. Mas assim, dessa forma, igual a gente viu, ele acaba não ficando proporcional à tela, né? Ele vai ficar esse tamanho fixo aqui, não importa o tamanho da tela. Se a tela for menor, não interessa, ele vai ficar dessa forma, vai ter 200 pixels. A gente sabe que a gente pode trabalhar com porcentagem, né? A gente poderia colocar aqui 20%. Então eu quero 4 colunas de 20% da largura da tela. Quando a gente atualiza, ele vai ter 20%, dependendo da altura, da largura da nosso navegador, né? No momento. Então, 20%, 20%, 20%, 20%. Aqui ele vai ter 80% de todo a nossa tela. O grid ele nos permite trabalhar com uma outra unidade de medida que é o FR. Esse FR é uma unidade de medida fracionária, ou seja, ele vai pegar a largura máxima aqui do nosso navegador, do nosso container, né? Que no caso, nesse momento, é a largura da tela, e ele vai dividir em 4 partes iguais, ele vai fracionar em 4 partes, que é o que a gente está falando aqui. Se a gente colocasse aqui, ele ia fracionar em 2 partes iguais. Vamos ver dessa forma. Vamos atualizar. E veja que ele fez 2 colunas de tamanhos iguais. Isso independente do tamanho da tela, tá? Ele vai se adequando e vai deixando todo mundo igual sempre. Esse é o lado bom de trabalhar com o FR. Se a gente quiser 5, por exemplo, ele vai se adequar, como se a gente estivesse trabalhando com porcentagem. Nossa tela é maior, ele vai aumentar as imagens, porque nossas imagens estão dentro das colunas. Nossas colunas estão responsivas, né? Bem bacana. Bom, além disso, quando a gente trabalha com grid template columns, a gente pode trabalhar com autofill ou autofit e dizer o tamanho mínimo que a gente quer uma coluna e o tamanho máximo que ele pode ter. Bom, vamos ver como é que funciona isso. A gente segue utilizando o repeat, porque vão ter várias colunas, né? Não vai ter só uma coluna, vai ter várias. Então vamos seguir utilizando o repeat. Aqui dentro dos parênteses, a gente coloca autofill, põe uma vírgula, coloca min-max, ou seja, tamanho mínimo e tamanho máximo que eu quero. Então vamos colocar aqui, o tamanho mínimo que a gente quer é 150 pixels. É o tamanho mínimo que essas imagens podem chegar. Não quero que fiquem menores do que 150 pixels. Põe uma vírgula e qual é o tamanho máximo? Pode deixar uma fração, pode deixar um FR. Vamos atualizar aqui que vai ficar mais fácil.
Então vamos lá. Eu vou até abrir aqui e tá aqui as nossas colunas, né? Deixa eu marcar, perfeito. Bom, se eu for diminuindo aqui o tamanho, o que que o autofill faz? O autofill, quando ele vê que a imagem, que cabe mais uma imagem aqui, e ele não tem a imagem para jogar aqui, ou seja, não tem o item para jogar, ou não tem a imagem 6 aqui, por exemplo, ele vai criar uma coluna vazia aqui dentro. Assim é o autofill. Toda vez que ele tem um espaço de 150, ele cria uma a mais. Quando ele não tem, ele elimina uma coluna, porque a gente deixou esse autofill ligado, né? Então, cada vez que tem um espaço de 150, essa coluna ela é vazia. E, da mesma forma, quando estão as nossas imagens aqui, ele chega num tamanho mínimo de 150 pixels, foi o que a gente declarou, ele vai quebrar para a linha de baixo, como se fosse um wrap, né? Não coube, ele quebra para a linha de baixo. Então, essa é uma forma da gente declarar responsivamente, utilizando o autofill, mas veja que as imagens não se expandem, elas simplesmente ocupam aqui, vai preenchendo de coluna vazia, no caso. Então, a gente pode declarar de uma outra forma, caso a gente queira essa expansão das imagens, né? A gente pode colocar o autofit. Então, a gente tem autofill, que é o que a gente está utilizando, que ele cria colunas vazias aqui do tamanho das nossas colunas atuais, e tem o autofit. Vou atualizar, e veja que aí sim, vou até marcar aqui novamente para a gente ver o tamanho, aí sim as imagens vão se expandindo. Porém, como a gente declarou aqui, que o mínimo que a gente aceita das nossas colunas é 150 pixels, bom, aqui dentro a gente tem a largura atual, né? Tá 200, não sei se vocês conseguem enxergar, vou até aumentar. Tá 229 pixels, ponto 19, é o tamanho atual. Eu vou diminuindo mais, veja aqui que está diminuindo o tamanho dessa coluna, né? Quando chegar em 150, ou seja, que é o tamanho mínimo que eu aceito quando a gente declarou, 150, o que ele vai fazer? Ele vai jogar para a linha de baixo. Então, ele nunca vai deixar esses containers esses itens explodir o tamanho do container, né? No caso. E a diferença dele para o autofill é que ele expande as colunas. Ele não cria colunas vazias, ele vai expandir as colunas que tem dentro do nosso container. Bom, maravilha, bem tranquila essa parte também, né, do autofill e autofit. Facilita bastante na hora que a gente está trabalhando. Deixa eu só retornar aqui. Perfeito. Outra coisa que a gente pode trabalhar, vamos supor que a gente tem dois containers de 250 pixels. Eu tenho 250, eu tenho 250. Opa. Perfeito. Vou atualizar e vai ficar dessa forma. Deixa eu só adicionar aqui uma propriedade que trabalha em conjunto com o grid, que é o gap. Ou seja, o gap ele vai adicionar um espaço entre os elementos. Vamos supor 20 pixels aqui de gap que eu quero. Na hora que a gente atualiza, ele adiciona um espaço e não deixa chegar, encostar um item no outro, né? Bem mais fácil do que adicionar a margem, que a margem pode quebrar. Aqui o gap, ele sempre vai adicionar perfeitamente esse espaço de 20 centímetros entre os elementos. A gente está vendo que as imagens não estão colando no navegador, isso é pelo fato do body vir naturalmente com padding e margem, né? Mas vamos zerar isso. Body, margem, 0, quero remover, e o padding, 0 também. Veja que agora as imagens vão colar no máximo que eles podem aqui no nosso navegador, né? Então aquele espaço que tinha, ele era do body e não do gap. Então toma muito cuidado porque o gap ele é adicionado entre os itens e não externamente, tá? Se tivesse alguma outra elemento aqui do lado de fora que não fizesse parte do grid container, ele ia ficar colado aqui. Então, esse gap ajuda bastante quando a gente quer separar os elementos. Bom, maravilha. Aqui, o que eu consigo fazer de diferente, né, do que a gente está vendo aqui? Bom, no sistema de grid,
Vou até diminuir, vou marcar aqui novamente aqui no layout para a gente ver. E selecionar aqui, deixar marcado, show de bola, aqui ele está mostrando para nós. O que a gente tem aqui? A gente tem uma linha, outra linha, outra linha e outra linha. Ou seja, nós temos aqui 5 linhas, né? 1, 2, 3, 4 linhas. A gente tem a linha de cima, essas duas linhas do meio e a lá de baixo, né? Que encerra aqui os nossos itens. O grid, ele reconhece essa primeira aqui como linha, tá? Não só assim, dessa forma. Ele reconhece lá a primeira 1, 2, 3 e aqui de baixo a quarta. Da mesma forma funciona com as colunas. 1, 2 e 3. Estão conseguindo entender o raciocínio aqui? Essa é a terceira coluna, segunda e primeira. Ou seja, eu posso falar que esse elemento aqui vá da primeira coluna até a terceira coluna. Deu para entender aqui? Vamos fazer na prática para a gente ver. Vai ficar mais fácil. Deixa eu colar ele aqui de volta, deixa eu tirar o DevTools aqui. Bom, eu vou pegar a imagem 1, img 1, e vou falar grid column, e vou falar que eu quero que vá da coluna 1 até a coluna 3. Então, vou vir aqui 1/3. Simples desse jeito. Deixa eu só colocar essa classe aqui nessa tag de img. Chamar aqui class img1. Então, eu falei que eu quero que essa imagem estenda todo o nosso grid container, né? Na hora que eu atualizar, veja que a imagem agora tem a proporção diferente dos outros elementos. Por que eu falei que esse elemento aqui, eu quero que ele vá daqui até o final. Então, olha como é fácil a gente alterar e fazer um layout diferente, né, com o grid. O nome dele já é feito para isso, né? O grid layout, ou seja, a gente consegue criar layouts com o sistema de grid. Bem bacana, essa parte bem fácil, a gente só falou aonde que a gente quer que ele vá, né? Então, ele facilita muito na hora de posicionar os nossos elementos aqui dentro. Outra coisa que a gente pode fazer, deixa eu tirar isso aqui, vou atualizar para ele voltar. Perfeito. Aqui eu vou falar o seguinte, eu vou colocar a classe para todas as imagens aqui que a gente vai utilizar agora o grid área. Vocês vão ver como é legal trabalhar com grid área também. Aqui imagem 1, imagem 2, 3, 4 e 5. Então, cada imagem tem a sua classe individual. E a classe faz sentido à imagem só para a gente entender o que a gente está fazendo e quem que a gente está mexendo, né? E agora, então, a gente consegue trabalhar com uma outra propriedade que trabalha em conjunto do grid, que é o grid área, né? O que consiste, o que é o grid área? O grid área nada mais é do que darmos nome às posições e aí vincular cada item que a gente quiser à posição nomeada. Eu não sei se ficou claro o que eu falei, mas na prática vocês vão entender perfeitamente. Então a gente tem essa estrutura aqui de colunas, igual a gente está vendo, né? E vamos dar nomes a essas colunas, né? Eu vou colocar aqui grid template áreas, porque eu vou criar os nomes das áreas, então tem que ser o template delas. E aqui eu vou abrir aspas e vou falar. Já vou apertar Enter aqui e vou abrir um espaço para a gente entender. Então, eu quero que a imagem 1 fique daquela forma que ficou anteriormente. Eu simplesmente venho aqui, como aqui a gente está vendo que tem 1, 2, 3 linhas, né? Eu posso fazer assim, ó, topo, e aí eu tenho 3 linhas e 2 colunas, então eu falo topo e topo. Eu quero dar o nome desse espaço aqui como topo e topo. Então o nome vai ser igual porque eu quero que um elemento ocupe os dois.
Eu vou apertar Enter, não é obrigado a apertar Enter, né? Não é obrigado a colocar na linha de baixo, mas eu acho que vai fazer mais sentido aqui, né? A nossa percepção vai ficar melhor. Que agora eu vou fazer essa linha aqui de baixo, eu vou dar nomes a elas. Eu posso colocar meio. Se eu quiser que a mesma imagem ocupe os dois lados, os dois meios aqui, eu coloco o mesmo nome. Se não, eu coloco meio 2, por exemplo. Aqui embaixo, eu vou fazer baixo. E eu vou colocar baixo e baixo, porque eu quero que uma imagem ocupe todos os lados. Então aqui eu tenho 3 linhas. Porém, duas imagens, tanto a imagem de cima quanto a imagem de baixo, vai ocupar 2 colunas. Vai ficar daquela forma que a gente viu anteriormente, igual a gente declarou no grid column 1/3. E aí, como eu tenho 5 elementos, então aqui seria 1 elemento, aqui seria 2, 3, 4 e vai faltar 1. Então eu vou ter uma linha a mais. Só que a linha de baixo eu quero que ocupe tudo. Então eu vou colocar aqui, ó. Meio B, que é meio da parte de baixo, e meio B2. Só para diferenciar aqui, tá? Então eu vou pegar a minha imagem 1. Veja que aqui eu criei 1, 2, 3, 4 linhas. Sendo que 2 dessas linhas, o elemento que tiver com esse nome aqui, que a gente deu nome para essa posição aqui, ele vai ter as 2 colunas disponíveis para ele. Então vamos lá. IMG 01. Eu quero colocar aqui o grid área como topo. Então essa foto número 1 ela vai ficar da forma que estava anteriormente. E agora, a gente pode colocar nessa imagem baixo aqui, que tem o mesmo nome, né, para as 2 colunas, eu posso colocar a imagem que eu quiser, não obrigatoriamente tem que ser a última. Eu posso colocar essa imagem 2 aqui. Então, vou colocar MG2, grid área, baixo. Perfeito. Então, como eu estou dando nome para ele, onde que fica, qual é a área que vai ficar a imagem 2? Na posição baixo. Qual que é a posição baixo que eu criei aqui no nosso template de áreas? Essas 2 colunas aqui, por último, né, na última linha. Então, vamos atualizar aqui para ver como é que vai ficar. Ah, sim, desculpa. Coloquei imagem 1. Isso, não coloquei 01, né? Cuidado. Vou atualizar. E agora sim, a imagem 1 está ocupando os 2 lados. A imagem 2 ela está lá ocupando a área lá de baixo que a gente colocou. E ocupando as 2 colunas também. Então veja como é fácil. Se eu quisesse aqui que a imagem 1, 2... Vamos ver qual que é a 3. Vamos abrir aqui, que eu quero colocar a 3 ocupando tudo também. Vamos inspecionar. Deixa eu subir aqui. A imagem 3 é essa aqui, ó, do computador azul, né? Então vamos lá. Então eu quero que ocupe aqui essa parte toda a imagem do computador azul. Então meio B eu vou deixar com o mesmo nome, meio B e meio B. E eu vou vir aqui na IMG 3 e vou colocar grid área meio B. Que eu quero que ela ocupe essas 2 aqui, a imagem azul, né? Então, na hora que a gente atualiza, ele já vai fazer essa disposição para a gente, né? Deixa eu trazer aqui. Muito bacana. E se a gente inspecionar ainda, vou baixar um pouquinho, vou diminuir um pouco a tela aqui para a gente conseguir ter uma visão geral. A gente consegue ver que o DevTools ele indica para nós qual que é cada um que está ocupando aqui. Essa aqui é a meio, essa aqui é a meio 2. Veja que a gente não deu nomes a eles. A gente poderia trocar aqui, simplesmente falando, ó, eu quero meio 2, eu quero que seja essa imagem aqui. O meio 1 eu quero que você pode trocar.
igual a gente fez com a imagem 2, está lá embaixo. Mas o grid, ele facilita para nós e fala, ó, aqui é o topo, aqui é o meio, aqui é o meio 2, esse aqui é o meio B, também está ocupando tudo, e esse aqui é o baixo, que está ocupando tudo. Então, a facilidade que a gente tem é muito grande trabalhando com o grid na hora que a gente quer dispor elementos de formas diferentes, né? Deixa eu retornar aqui. Bom, eu quero lembrar aqui que dentro da nossa plataforma na TreinaWeb, a gente tem um curso completo que a gente vê todos os detalhes sobre como se trabalhar com grid, tanto o grid área quanto a parte do autofill, autofit, de criação de layout. Até no final do curso é bem bacana que a gente simula um layout utilizando o grid, né? É bem legal, tem um curso bem completo na plataforma, vale a pena dar uma olhada lá. Bom, eu espero que tenha tirado dúvidas aqui sobre o uso do grid, como que se usa, se manipula o grid, né? A gente viu um tanto quanto superficial essa ferramenta que é sensacional, que é maravilhosa aqui, mas para nível básico, assim, nível de compreensão, de sair daquele, às vezes está travado em alguma coisa, eu acho que ajudou bastante. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar o comentário aqui embaixo, tá? Que eu vou fazer questão de te ajudar. Ou se você tiver assinatura da nossa plataforma, você pode fazer qualquer tipo de pergunta lá também, que a nossa equipe vai te responder da melhor forma. Bom, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.